Volodymyr Zelensky desloca-se a Kherson para coordenar operações de emergência e salvamento relacionadas com a destruição da barragem Nova Kakhovka. Zona euro em recessão técnica. PIB em queda no final do ano passado e no início deste ano. Várias crianças e 2 adultos esfaqueados na cidade francesa de Annecy. Suspeito foi detido pela polícia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a província de Kherson, no sul da Ucrânia, para coordenar, juntamente com as autoridades da região, as operações de emergência e salvamento face à catástrofe provocada pela destruição da barragem Nova Kakhovka. O colapso da barragem inundou dezenas de localidades nas margens do rio Dnieper. As autoridades afirmam que pelo menos 4.000 pessoas foram retiradas das margens russas e ucranianas do rio Dnieper, que se tornou parte da linha da frente entre as forças em conflito. As primeiras informações dão conta de 3 a 5 mortes na sequência das inundações. O presidente ucraniano agradeceu às equipas de salvamento que trabalham para ajudar as pessoas atingidas. As autoridades tentam fornecer água potável e apoiar o resgate de animais que ficaram presos pela água, assim como travar os grandes danos ambientais. Kiev indica que a destruição deveu-se à colocação de explosivos na barragem, embora Moscovo tenha negado qualquer responsabilidade. The destruction of the Kakhovka Dam is significantly changing the geography and topography of the Kherson frontline sector in southern Ukraine, says the Institute for the Study of War. Near-infrared imagery captured early in the morning on the 7th of June indicates that the flooding is heavily disrupting Russian-prepared defensive positions on the east bank of the Dnipro River, forcing Russian personnel and military equipment to withdraw, especially affecting Russian first-line positions in Hola Pristan and Oleshki. Now, this is the before and after images of flooded homes along the Dnipro River in Oleshki, released by Maxar Technology. Kherson regional governor said about 600 square kilometers of the territory was underwater on Thursday. Ukrainian Southern Operational Command spokesperson Natalia Homenyuk stated that Russian forces relocated their personnel and military equipment from 5 to 15 kilometers from the flood zone, which places Russian forces out of artillery range of some settlements on the right bank of the Dnipro River they had been attacking. The Ukrainian headquarters established to remediate the consequences of the dam destruction reported that as of the 7th of June, 29 settlements are partially or fully flooded. 19 of them are located on the Ukrainian-controlled territory and 10 on the Russian-occupied territories. The Institute for the Study of War says Russian forces and occupation authorities are responding to the flooding in Kherson region with a great degree of disorganization and thereby exacerbating harm to the civilian population of occupied areas. A zona euro entrou em recessão técnica, ou seja, sofreu uma contração económica durante 2 trimestres consecutivos. No último trimestre do ano passado e no primeiro deste ano, o PIB diminuiu 0,1%. O peso da economia alemã, que registrou uma queda de 0,3%, foi sentido por toda a zona euro. O bloco está a ser fortemente atingido pelas consequências da guerra na Ucrânia. Os preços dos alimentos e dos combustíveis subiram e as famílias cortaram nos gastos. Longe de cair em alarmismos, Bruxelas sublinha a resiliência da economia europeia, que continuou a criar emprego. A Comissão Europeia vai rever a sua previsão de crescimento de 1,1% para este ano. Um novo organismo de ética para estabelecer normas de conduta nas instituições europeias foi anunciado quinta-feira pela Comissão Europeia. É uma medida de reação ao escândalo de alegada corrupção no Parlamento Europeu para aprovar decisões políticas favoráveis aos governos do Catar e de Marrocos. De acordo com recentes sondagens, 60% dos europeus estão descontentes com a forma como a União Europeia lida com a corrupção. A Euronews questionou a Vera Jourova sobre o que podem agora esperar os cidadãos. What the people can think about us, I think that they should know the rules regarding trips, gifts,
declarations of assets, what the politicians do after the mandate. Well, I think that the people have the right to see clear standards. The ethics body will fill in the gap, the roof above all the institutions, and work on unified standards will then reflect in the work of each institution. O novo organismo deverá estabelecer normas sobre a oferta de presentes, hospitalidade ou viagens nos encontros com representantes de grupos de interesses políticos e financeiros. No entanto, não corresponde às expectativas de algumas entidades da sociedade civil, uma vez que este organismo não terá quaisquer poderes de investigação de casos de abuso das regras. For the time being, it seems that the ethics body will not be with actual power, so it would be toothless. Unfortunately, we consider that there should be sanctioning and investigative powers, which is not the case for the moment. So it seems more a paper tiger, I would say. A entidade será composta por representantes das instituições europeias e 5 peritos independentes. Deverão chegar a acordo sobre as normas a aplicar antes das eleições europeias de junho de 2024. 4 crianças e 2 adultos foram esfaqueados esta quinta-feira de manhã por um homem num parque infantil de Annecy, em França. 3 das vítimas ficaram em estado grave. O suspeito é um sírio, viveu 10 anos na Suécia com estatuto de refugiado. O homem não tem antecedentes criminais nem psiquiátricos. Foi detido pela polícia após o ataque que feriu inclusive crianças menores de 3 anos. Os motivos estão ainda a ser investigados, mas a suspeita de ato terrorista nesta cidade à porta dos Alpes franceses está para já afastada. C'est une attaque contre l'humanité qui a eu lieu ce matin, une attaque contre notre âme, tout simplement, où de jeunes enfants qui jouaient en dehors du temps scolaire se sont fait attaquer par un individu. Et donc ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est notre solidarité d'êtres humains, d'Annéciens, de Français à leur égard. Et nous voulons aussi avoir une pensée infiniment reconnaissante pour les forces de secours, pour les forces de l'ordre, qui sans hésiter un instant, avec la rapidité qu'exigent les circonstances, se sont rendus sur place, sont intervenus, sont en train d'intervenir. Diversos governantes franceses condenaram o ataque pelas redes sociais. O presidente Emmanuel Macron disse que a nação ficou em choque com este ato absolutamente cobarde. Na Câmara Baixa do Parlamento francês, quando decorriam os debates sobre a reforma das pensões, entre acusações de aproveitamento desta tragédia, observou-se um minuto de silêncio. Para lá da ponte que vemos na imagem fica a Polónia. Do lado de cá, onde o território alemão começa para quem chega, as autoridades querem ver os controlos fronteiriços reforçados. Dizem que o número de migrantes vindos do país vizinho em situação irregular está a aumentar e querem travar o fenómeno. Quem quer pedir asilo na Alemanha deve ser reencaminhado para centros de recepção como este. É aqui que residem várias pessoas de nacionalidade estrangeira, como o jovem sírio que nos conta ter atravessado a Polónia para se reunir com a família a viver na Alemanha. بسبب الحرب وما ظل مستقبل هناك وما في أمان ما في مي ما في كهرباء سوريا يعني ما في مستقبل أبدا. Grupo alemão de defesa dos direitos dos refugiados diz que 70% das pessoas que pedem asilo na Alemanha obtêm o estatuto de proteção. So we definitely have a strong concern that increased police presence does not mean more protection for the people, but could actually lead to more rejections at the border of people who actually have a proper claim for asylum in Germany. Nos primeiros 3 meses do ano foram registadas mais de 4.000 entradas não autorizadas da Polónia para a Alemanha. Numa altura em que o AfD, partido alemão de extrema-direita, está a subir nas sondagens, Berlim tornou a redução da migração irregular uma prioridade. À Euronews, o Ministério Alemão do Interior garantiu que as pessoas interceptadas na fronteira têm sempre a possibilidade de apresentar um pedido de asilo ou proteção. The German government says it wants to work with the Polish government to increase border controls, but some local politicians say they want stronger measures. They want the police to have the power to turn people away or to have permanent border checks. Para o líder dos democratas cristãos conservadores no Parlamento de Brandemburgo, as autoridades devem passar a ter o direito de negar entrada às pessoas que atravessam a fronteira. We are not speaking about Ukrainian people. There are only few Ukrainian people coming to Poland and to Germany up to now.
These are people from everywhere in the world, from Africa, from Syria, from Afghanistan, from the Middle East. Para muitos, o futuro na Alemanha é cada vez mais uma incógnita, mas a esperança permanece. ألمانيا من 10 سنين وهي عم تستقبل اللاجئين وهي بلد كويس كثير مع السوريين وعائلتي هون هم نصحوني بألمانيا يعني وألمانيا يعني أنا حابها وشايف إنه ألمانيا بلد جميل وفي إنسانية كثيرة هون. Enquanto o Canadá lida com uma série de incêndios florestais violentos que se propagaram das províncias ocidentais até ao Quebec, o vento transportou o fumo para sul, desencadeando alertas relacionados com a qualidade do ar nos Estados Unidos. Em Nova Iorque, as escolas públicas cancelaram as atividades ao ar livre. No aeroporto de LaGuardia, e devido à fraca visibilidade, não descolaram nem aterraram voos temporariamente. O Supremo Tribunal Federal do Brasil voltou a adiar a decisão sobre a legalização dos limites das vastas reservas de terras dos povos indígenas. A mais alta instância da justiça brasileira tem protelado esta decisão, o que deixa em suspenso o destino de milhares de indígenas que vivem na floresta amazónica, enquanto cresce o número de mineiros, madeireiros e latifundiários ilegais que têm acesso a estas terras.